Olá pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Gabriel, sou pastor presbiteriano, auxiliar do Bibo nessa imersão. E bom, ele me deu a missão de poder fazer um conteúdo extra para vocês, falando a respeito da idolatria no amor. Ele já falou bastante no primeiro encontro de como a idolatria ela se manifesta com o amor, ou seja, amando outras coisas que não a Deus. Mas como o amor, a paixão, os nossos cônjuges, o casamento pode se tornar um ídolo do meu e do seu coração. O amor não é tudo que você precisa. Esse é o capítulo 2 do livro Deuses Falsos, do Tim Keller. Todos sabemos como o casamento é idolatrado nas narrativas dramáticas, né? Nos grandes filmes de Hollywood e de como ele pode ser a redenção para uma vida inóspita, sem graça, sozinha, solitária. Mas se você tem uma vida sem graça e inóspita como a dos filmes de Hollywood, não se preocupe. Nesse vídeo eu quero te convidar a mudar um pouco a sua perspectiva a respeito do casamento, porque talvez ela esteja sendo um grande caminho de idolatria ao casamento. Diferente do que muitos falam, você não nasceu para o casamento. Você nasceu para a glória de Deus. Você deve se recordar o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, a respeito do casamento. Ele fala que, olha, se você está solteiro, não procure casar. Se você está casado, não procure se divorciar. Ou seja, mantenha a forma com que as coisas são. Mas se você for ficar solteiro, não se abrase, viu? Viva sem pecado. E a mesma coisa acontece no casamento. Mantenha o seu leito sem mácula. Essa passagem vai de um contraponto muito grande do que muitas pessoas falam hoje, de que você nasceu para casar. Não, eu e você nascemos para a glória de Deus. O propósito da minha e da sua vida é glorificarmos ao Senhor, seja casados, seja solteiros. Pensa, se a gente seguisse a linha de pensamento, será que nós não glorificaríamos ao Senhor antes quando solteiros? Então, do 0 até os nossos 20, 25, 30, 35 anos, que é mais ou menos a idade em que as pessoas costumam se casar, nós não glorificamos ao Senhor? Bom, o propósito da nossa vida é glorificar ao Senhor, seja casados, solteiros, crianças, adolescentes, jovens, adultos ou velhinhos. O casamento faz parte de uma vida que glorifica a Deus, mas não é uma condicional para que glorifiquemos a Deus. Se isso agora ficou entendido, eu quero ir para uma segunda parte do nosso vídeo, alguns indicativos de que o casamento é um ídolo no seu coração. O primeiro indicativo é permitir que não haja respeito mútuo dentro do seu casamento. Homem e mulher podem viver em um grande contraponto. Existe um livro que fala o seguinte: olha, amor é tudo o que elas precisam, respeito é tudo que eles precisam. Mas na realidade não é apenas sobre amor e respeito, é sobre respeito mútuo. Mulheres precisam também de respeito. No momento em que um dos lados passa a olhar ao seu cônjuge agora como a sua posse, como seu objeto pessoal, seja de prazer, seja de serviço, seja de sustento, seja de afeto. Se você trata o seu cônjuge, homem ou mulher, como se fosse a sua prostituta, alguém que está ali apenas para servir sexualmente a sua vida, você idolatra o seu casamento. Se você lida com o seu cônjuge, homem ou mulher, como se fosse um ursinho de pelúcia que deve estar sempre perfeito e disponível para suprir as suas necessidades emotivas e emocionais, tenha certeza, você idolatra o seu casamento. Se você lida com o seu homem ou com a sua mulher de forma que ele é como se fosse um escravo, que tem que deixar tudo bonitinho dentro de casa. Se você lida com o seu homem, com a sua mulher, com o seu marido, com a sua esposa, como se ele fosse um verdadeiro escravo dentro de casa para serviços domésticos. Olha, se eu chegar em casa e a louça não estiver limpa, olha, se eu chegar em casa e não tiver roupa limpa para eu usar, se eu chegar em casa daqui a pouco e as coisas estiverem ainda no chão, você vai se ver comigo. Bom, se você tem posturas como essas, o seu casamento foi envenenado com a idolatria. Uma outra questão é se você acha que o seu marido ou a sua mulher é basicamente um provedor, um banco, um financeiro ou um financiador da sua vida, bom, o seu relacionamento também foi inundado pela idolatria. E assim como o Bibo já tem falado para vocês, o coração é a fonte da idolatria. E quando eu falo que a idolatria não apenas como um casamento sendo o ídolo do coração, mas sim como o casamento sendo o ambiente que os ídolos são levantados.
é muito fácil que nós ergamos ídolos chamados eu. Eu e você podemos ser nossos próprios ídolos. E o casamento, a nossa casa, o nosso lar pode ser o ambiente em que essa idolatria agora envenena os nossos relacionamentos. E nesse caso, os relacionamentos conjugais, o nosso casamento. E veja o seguinte, que às vezes nós abrimos concessões que vão quebrando essa barreira do respeito mútuo, sempre com medo talvez de se tornar novamente sozinho, com medo de uma repreensão, com medo de uma briga, e aí nós abrimos concessões dentro do nosso relacionamento e o respeito vai sendo quebrado, vai sendo lascado e mutilado. Perdendo essa zona do respeito entre relacionamento mútuo, nós certamente temos o nosso cônjuge como um ídolo. No momento em que no altar do nosso coração nós sacrificamos o respeito para que o próximo seja beneficiado, tenha um pouco mais de prazer, tenha um pouco mais de conforto, certamente há idolatria no nosso coração. Um outro indício de que o seu casamento pode ser um ídolo no seu coração é um medo excessivo de perder. Nós podemos ter medo de perder as pessoas, isso é natural no nosso coração, isso inclusive traz pra gente um instinto de proteção. Mas veja que concessões podem ser abertas de forma com que esse sentimento, que é até saudável, se torne agora um sentimento envenenado pela idolatria. O medo de perder se torna ciúmes, o medo de perder se torna controle. O medo de perder indica para você de que tudo não está nas suas mãos e você não pode dominar o seu parceiro, a fim de que em todo momento, em toda hora, em cada instante, você sabe onde ele está, você sabe com quem ele está falando, você sabe com quem ele está trabalhando, com quem ele está se divertindo. Bom, o casamento é um local de respeito, é um local em que pessoas se pertencem umas às outras, né? Um local de sacrifício. Quando o texto fala, eu sou do meu amado é meu, é realmente de um é do outro, um pertence ao outro, não como propriedade material, mas como propriedade espiritual, como aliança, como sacrifício mesmo. E esse compromisso, essa responsabilidade, essa aliança deve agora nivelar o nosso medo de perda. Talvez em noites em claro você já deve ter pensado, nossa, mas e se ela morrer? Nossa, e se ele morrer? O que será da minha vida? O famoso caso dos apaixonados Romeu e Julieta não trazem pra gente um bom exemplo. Existe vida além do nosso casamento. E isso, os teus votos do casamento já te falaram há muito tempo. Até que a morte nos separe. A morte separa. A separação que a morte traz não é apenas uma separação de luto, mas é uma separação também do compromisso. A partir daquele momento, a aliança também é desfeita e a parte que está viva segue a sua vida, livre para tocar a sua vida. Mas tem um outro lado também desse medo excessivo da perda que fala sobre ciúmes também. A gente tem que tomar muito cuidado para que o ciúmes não seja uma consequência desse medo excessivo da perda. E o ciúmes, você sabe o quanto ele pode ser controlador, maléfico, maldoso e egoísta. Um terceiro indicativo que eu quero falar pra você é o indicativo das expectativas irreais. Que expectativas irreais podem ser essas? Se você acha que o casamento vai tornar a sua vida feliz, você está completamente errado. Não, casamento não é o caminho da felicidade. O casamento não irá suprir todas as suas demandas, não irá preencher o vazio do seu coração. No momento em que nós agora colocamos o aspecto redentivo que apenas Cristo poderia nos dar e agora a entregamos ao casamento, nós estamos derrubando a adoração cristã e erguendo o ídolo do casamento. Se você acha que encontrará redenção, alívio da sua solidão, da sua humilhação, da sua rejeição no casamento, você está completamente errado. É muito comum que nós procuremos casar achando que agora os nossos pecados, seja a pornografia, seja a sensualidade, a prostituição, será curada. Não, quem cura o pecado da pornografia, da prostituição, da sensualidade é Jesus Cristo, não é o seu casamento. Essa inversão de valores são expectativas irreais, coisas que o casamento não irá te fazer. Não coloque este fardo redentor e salvífico sobre o casamento, porque ele não tem o poder de fazer o que Cristo faz por você. O seu casamento não morreu numa cruz há 2000 anos atrás. Quem morreu foi Cristo Jesus. Os seus pecados, o vazio do coração, a sua fome espiritual, a sua sede de santa justiça só pode ser preenchida em Cristo Jesus.
não pelo casamento. Suas rejeições não serão curadas no seu casamento, serão curadas aos pés de Cristo Jesus. Não coloque no seu casamento expectativas que apenas Cristo pode suprir. Bom, eu espero ter cumprido a missão que o Bibo me deu e ter compartilhado um pouco de como o casamento pode se tornar um ídolo. Casamento é bênção de Deus, casamento é bênção de Deus. Não permita com que essa bênção se torne um ídolo, uma maldição. Não permita com que o seu casamento te afaste de Deus. Um grande abraço, gente. Deus abençoe vocês. Terça-feira estaremos juntos aí na imersão Ídolos do Coração. Grande abraço.